Olá, meu nome é Mari Milka, eu sou orientadora espiritual, astróloga, taróloga, terapeuta e bruxa. E hoje eu quero falar com vocês sobre o desenvolvimento da mediunidade. Afinal, eu devo ou não desenvolver a mediunidade? Todos nós sabemos, e você provavelmente já ouviu falar, que todo ser humano é médium. Qualquer ser humano, independente da sua religião ou qualquer outra coisa, qualquer ser humano na face da Terra é médium. Isso aconteceu porque lá atrás, lá no início da existência humana, nós de fato já tínhamos uma relação total, uma relação com o todo, uma relação com o uno, e devagar, conforme nós todos fomos tendo as nossas próprias capacidades ou fomos tendo também o conforto nas nossas casas, os nossos carros e essa história toda, nós fomos ficando brutos aos sinais do universo, aos sinais que a natureza nos dá. Então, devagar, nós fomos ficando normais, se é que pode se dizer assim. Então, a verdade é que qualquer ser humano, ele tem dentro de si lá os seus ancestrais que, de fato, tinham este contato. Então, independente de ser um contato realmente ativo ou não, não deixa de ser uma mediunidade, é óbvio. Então, uma mediunidade, ela com certeza ela é enorme, né? A diferença entre médiums e não médiums é a questão do desenvolvimento. Então, se você decidiu desenvolver a mediunidade, é importante que você tenha um bom estudo sobre isso, entenda sobre o assunto e principalmente entenda como você quer desenvolver. É importante lembrar que existem os médiuns receptivos. Os médiuns receptivos são aqueles médiuns que sentem. Eles sentem a energia, eles sentem a vibração, eles sentem a energia em outras pessoas, eles têm o que chamamos de intuição aguçada, eles realmente são pessoas abertas a receber do universo, a receber inclusive dos espíritos e tal. E o médium ativo é o médium que, na verdade, você talvez mais conheça como médium, que é aquele que incorpora, é aquele que faz psicografia, é aquele que faz leituras de cartas, que ouve espíritos e aquela coisa toda. Então, este é o médium ativo, mas isso não quer dizer que em outros pontos seus não exista uma mediunidade. E que, afinal, nós somos unidos ao universo. E a receptividade, ela faz parte deste todo. Nós, humanos, como parte da natureza, somos, obviamente, receptivos a ela e também ativos. Então, da mesma forma que nós podemos captar da natureza, a natureza ela capta de nós. Como muitas vezes você já deve ter ouvido falar ou presenciado, aquela pimenteira morreu porque apareceu uma pessoa aí e ela era difícil. Então, dessa forma, ela está sendo receptiva. Nossa, é como, se você conversar com as plantas, elas florescem melhor. Então, isso é um tipo de exercer a mediunidade. A palavra médium, ela acabou se tornando famosa através do espiritismo, através de Allan Kardec, no caso, e ela acabou sendo muito vinculada ao espiritismo. Mas a verdade é que não tem relação com isso, né? Ela foi uma palavra que ela foi adotada e utilizada por Kardec e ela acabou ficando assim
popular neste meio. Mas isso não quer dizer que você não possa ser um médium em qualquer outra religião. Tá? Isso não tem ligação excepcionalmente com o espiritismo, e sim com o ser humano, ou seja, qualquer ser humano é médium. A diferença é estar em desenvolver. A questão do desenvolver é: um médium, ele pode fazer qualquer coisa. O céu é o limite para um médium. Ou seja, o céu é o limite para qualquer ser humano. Ah, mas eu sou receptivo, eu sou ativo, eu psicografo, A verdade é que todo ser humano tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa voltado à mediunidade e à espiritualidade. Mas existem inúmeras formas disso ser captado. Então, é como se você tentasse fazer todas as profissões ao mesmo tempo. Você saberia de tudo um pouco, mas você não conseguiria se especializar em nada. Então, é por isso que alguns médiuns, quando eles veem a facilidade em algum ramo, ele basicamente fica naquele para que ele possa se especializar naquele ramo, porque a mediunidade não é diferente de qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Você precisa de repetição, treino, você precisa de instrução. Então, se você for tentar fazer todas as formas de exercer a mediunidade na Terra, com certeza uma encarnação não vai ser o suficiente para você. Então, por isso é importante que você saiba saiba por onde você quer iniciar. Normalmente, os médiuns iniciam por algum ponto que ele já tem, sim, facilidade. Então, ele já percebeu que ele tem, e a partir dali, ele vai começar a trabalhar toda essa mediunidade, toda essa situação dele, né? E desenvolver. Por isso que falamos, vamos desenvolver a mediunidade, vamos trabalhar a mediunidade, né? E não vamos criar uma mediunidade em você. Então, é porque você já tem algo, né? Você já tem algo que está ali, está te dando esta oportunidade e às vezes até esta vontade, né, de poder exercer a sua mediunidade, ou seja, colocá-la para fora, porque dentro de você, obviamente, ela já existe. Como desenvolver? Como desenvolver a sua mediunidade? É preciso que você tenha, sim, um instrutor. Por mais que eu gosto de fazer as coisas sozinha, eu faço isso através de livros, eu faço isso através dos vídeos que eu assisto na internet, eu faço isso através de muita coisa, mas é importante que você tenha um instrutor para que você não caia em devaneios. É muito perigoso na internet alguns conselhos, digamos assim, porque algumas pessoas acabam caindo em devaneios, em situações ilusórias. Você já percebeu, às vezes, você conversando com alguém que se diz médium e a pessoa parece que ela está viajando no mundo da fantasia. Porque às vezes isso acontece. Nós temos uma mentalidade, nós temos ali um cérebro que ele age o tempo todo em cima do que nós programamos. Nós mesmos programamos o nosso cérebro e ele devagar vai elaborando tudo. Então ele acaba indo um pouco longe demais se você não tiver alguém para dizer: ei, agora você já está passando dos limites. Nós estamos falando sobre mediunidade e não sobre ilha da fantasia, né? Então existe um ponto ali entre a ilusão e a realidade, né? Que é aquela história de Netuno, né?
Quando ele não tá muito legal, ele passa assim numa ilusão que vai longe. Mas quando ele está dentro, ele está um pouco acima do que os seres humanos reconhecem como realidade. Então existe um pontinho ali que você tem sim que ter alguém para que te puxe de volta, que vai ser a mesma pessoa que ela vai te alavancar, ela vai te jogar lá para cima, ela vai realmente desenvolver você, ela vai demonstrar o interesse dela, porém ela vai te dar esta condição de não cair nas ilusões da mente. Porque a mente ela pode projetar muitas coisas e estas projeções elas podem ser perigosas de certa forma, né? Então é indispensável que você tenha um orientador. Você não precisa frequentar um lugar para ter um orientador. Você não precisa pertencer a uma religião para ter um orientador. Você pode fazer isso através de orientações que você recebe de alguém mais experiente que você. Mas é claro, é importante que você saiba se esta pessoa é realmente mais experiente do que você. Porque você ser treinado por alguém que está iniciando exatamente como você não é também muito interessante. É preciso que aquela pessoa ela tenha ali um percalço, né? Ela tenha ali uma certa jornada de trabalho para que ela tenha experiências para poder passar para frente. Então, é interessante que você procure a pessoa certa e não tenha medo jamais de mudar. Eu comecei a trabalhar em tal religião, não gostei, mudei. Mas essa é uma pessoa que não para em lugar nenhum, ela não tenha medo disso, não tenha medo de comentários, não gosta, não gostou, não se adaptou, não está fazendo bem para sua mediunidade, não fique onde te incomoda. Por que eu digo isso? Porque a mediunidade é uma coisa muito sutil. Ela é muito sutil, muito delicada. Se você for mexer com ela em um lugar que você não gosta, que você não está feliz, que você não está de fato satisfeito, provavelmente ela não vai desenvolver. Então, ficar por obrigação, não faça isso. Não fique em lugar nenhum por obrigação. Eu quero que você sempre se lembre que você é um ser humano, você tem livre-arbítrio e você pode escolher quantas vezes forem necessárias. Eu mudei uma vez, eu mudei duas, eu mudei 10. Não importa, você ainda não se encontrou, você ainda não encontrou o lugar certo, então você tem o direito sim de mudar, independente se você está mudando de local, se você está mudando de religião, então não faz diferença. Mude, se você não está feliz, mude. Porém, existe um outro ponto a respeito da mudança. Entenda que mediunidade é uma coisa muito, muito, muito pessoal. É como fazer um tratamento psicológico, por exemplo. É muito pessoal, é algo que está dentro de você. E dessa forma, você precisa ajudar também. Não espere que você vá em um ambiente onde eu quero desenvolver a minha mediunidade e a pessoa que está lá, o líder espiritual, vai pegar uma varinha mágica do bolso, vai tocar na sua cabeça e pronto, vá lá, você é um médium. Não é assim que acontece. Você vai ter que ajudar. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que dedicar parte do seu dia a isso. Então, mas eu gostaria de fazer do tipo, eu vou lá aos domingos, ou eu vou lá toda segunda-feira, e o restante do tempo eu continuo fazendo as mesmas coisas de sempre.
Então eu tiro um dia na semana. Não, você vai ter que entender que mediunidade é também, como todo o resto, energia. Você vai ter a obrigação de trabalhar isso todos os dias. Não é algo que você trabalha só na frente do seu líder espiritual. Você tem que trabalhar isso todos os dias, você tem que se dedicar a isso todos os dias. De qualquer forma, da forma em que o seu líder espiritual ou em que o seu orientador vai exatamente fazer isso. Ele vai te orientar, ele vai falar o que você pode fazer durante a semana para ir trabalhando a mediunidade enquanto não está na presença daquela pessoa que te ensina. Então, ele vai dar pequenas dicas, formas de você exercer a mediunidade. Importante também, muitas pessoas querem trabalhar com magia. A magia, ela vamos dizer, uma das mediunidades mais cobiçadas que talvez exista. Porque magia é algo que demonstra controle, de certa forma, né? Controle sobre uma vida que nós, seres humanos, não temos controle. Né? Então, talvez seja, se não for a mais cobiçada entre os seres humanos quando começam a falar sobre espiritualidade. Porém, você não pode e não deve entrar na magia sem antes desenvolver a sua conexão mediúnica. É preciso, é um ponto do qual você precisa desenvolver para que você possa exercer a magia da forma correta. Da forma em que você não vai se prejudicar, não vai prejudicar mais ninguém. Então, o primeiro passo, antes de você se tornar aquela bruxinha, aquele bruxinho, aquele mago, é desenvolva a sua mediunidade. Então, eu não tenho religião porque eu sou bruxa ou porque eu sou mago. De qualquer forma, você vai ter que desenvolver. E de qualquer forma, você vai precisar de um orientador para isso também. Então, a magia não é só aquela coisa, não é a receita de um bolo que você vai colocar ali todos os ingredientes e voar lá, ele está pronto, porque até mesmo na receita de bolo, minha amiga, meu amigo, você sabe que às vezes nós vemos os vídeos no YouTube e vamos fazer e ele fica uma verdadeira coisa interessante, né? Então, não é assim que nós podemos exercer também a magia. Então, não importa que você leu ali no livro de São Cipriano, ou que você leu em algum outro lugar, ou que você viu um livro muito legal sobre bruxaria e que você, sei lá, onde você encontrou essa receita. Não é simplesmente juntar todos os ingredientes e fazer, porque o mais importante de uma receita é as mãos que fazem a receita. Né? Então não importa se você pode comprar os itens mais caros, se você conseguiu os itens mais raros para se fazer magia, se as suas mãos ainda não compreendem o que elas estão fazendo. Então, exatamente por isso é preciso que você desenvolva sim a sua mediunidade, que você tenha alguém para auxiliá-lo em desenvolver a sua mediunidade. E como eu disse, a pessoa que vai desenvolver você, que vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento, ela não precisa necessariamente ser um líder religioso, ser de uma religião. Ela pode ser seu pai, sua mãe, alguém que tenha experiência. É importante que seja alguém que tenha experiência no assunto, para que ela possa realmente te acompanhar e entender o que é normal na sua vida e o que não é normal.
Tá? Então é importante. Você sempre vai ter o seu livre-arbítrio, você sempre vai poder optar, escolher e fazer as suas tentativas. Mas eu quero que você saiba que mediunidade, ela é tentativas. E se você não se policiar, você vai ficar um eterno tentante. Você vai ser aquela pessoa que está sempre experimentando. E nós temos vida, né? Nós temos muitas coisas para viver por aí, para ficar um eterno reinicia, né? Então, tenha realmente cuidado com isso, porque você pode ficar, quando você perceber, você começou esta mediunidade com 15 anos de idade, quando você vê, você já está com 95 e você está reiniciando, você está tentando novamente. Então é claro que é preciso que você busque algo que ele realmente lhe dê condições de só subir. Tá? E que você não fique reiniciando uma vida inteira, porque você perde tempo, a vida ela é realmente muito curta, então você acaba perdendo o seu tempo, ou seja, acaba-se que trabalhar a mediunidade já nem é mais tão válido neste caso. Tá? Outra coisa importantíssima que é interessante que você tenha foco. Você quer desenvolver a sua mediunidade? Excelente. Mas a pergunta é, por quê? Para quê? O que você quer fazer com isso? Em que você vai usar? Eu quero desenvolver minha mediunidade porque eu acho muito legal. Esse monte de gente falando que é médium. Não, as coisas não funcionam assim. Se você vai comprar um carro, você tem um motivo. Se você vai comprar uma casa, você tem um motivo para isso também. Então, a mediunidade, ela é interessante que você tenha essa visão. Claro, as possibilidades, elas são inúmeras. Pode ser, sim, para exercer a mediunidade para o outro, né? Assim como eu faço. Pode ser, sim, para exercer para si próprio, claro. Para ter uma vida melhor, uma vida mais farta, para auxiliá-lo em problemas psicológicos, em alguns tipos de doença. Você tem inúmeras possibilidades do motivo pelo qual você quer trabalhar a mediunidade, mas seja consciente de qual é este motivo. Porque não é interessante que seja porque você acha legal, porque você quer ser ouvido. Existem essas coisas. Nossa, mas as pessoas trabalham. Sim, existem essas coisas. Muitas vezes nós nos sentimos, de certa forma, inferiores. E quando nós temos contatos espirituais, nós ganhamos e recebemos muita força. E às vezes isso pode acabar se tornando uma troca ruim, da qual o meu eu pessoal está se afirmando em cima da minha mediunidade, né? Então isso não é interessante, é uma relação tóxica com a sua mediunidade. Por exemplo, pessoas, elas nunca são ouvidas, elas não são levadas a sério. E pega-se uma mania de incorporar. E sabe, você deve ter aquele amigo que bebeu e incorpora. Normalmente isso não é uma incorporação sólida. O que está acontecendo? Ele está com problema, ele ou ela está com um problema pessoal de autoexpressão. E esse problema pessoal de autoexpressão está fazendo com que ele não tenha ali uma boa condição. Então, o espírito, todo mundo vai parar para escutar, né? Ele é tão sábio, ele é tão objetivo no que diz, então às vezes até para poder xingar aquele amigo que você não tem coragem de xingar. Então acaba acontecendo o quê? Que é o que nós chamamos de possuído por mim mesmo.
partes de mim, partes psicológicas minhas começam a se manifestar, claro, ali com o auxílio do álcool, né? Elas começam a se manifestar porque ali dentro de mim tem inúmeras inseguranças, inúmeros problemas, inúmeros não guardados dentro de mim. Então, isso faz com que quando eu começo a mexer com tudo isso lá dentro, ao invés de eu estar mexendo com espiritualidade, eu estou mexendo com partes minhas psicológicas. E elas começam, sim, a se manifestar. Então, por isso, é exatamente por este motivo que entra um orientador na sua vida, para que ele possa indicar a você se você está, de fato, tendo uma incorporação real, se você está tendo uma intuição real. Porque, mas eu não gosto desse lance de incorporação, então eu não tenho esse problema. Muitas vezes, algumas pessoas têm sim, porque o que acontece? A minha vontade começa a ser vista como intuição. Eu passo em algum lugar e fiquei com vontade de comprar alguma coisa. Aí eu digo, eu fui intuído a comprar tal coisa. Vontade e intuição não é a mesma coisa. Nós somos seres humanos, nós sentimos vontade, nós sentimos desejo, nós sentimos todos os tipos de coisa. Intuição é uma coisa que vem lá de dentro e ela realmente acontece por si só. Então, muitas vezes é comum que o médium começa a se desenvolver e ele, vira um intuitivo. Então, todos os desejos dele começam a ser vistos como intuição. Então, se ele tem vontade de comer alguma coisa, ele diz que isso é uma vontade, talvez, do guia que está junto com ele. Bebida, é muito comum a questão da bebida alcoólica. Eu senti vontade de encher a cara esta manhã e o meu espírito quis. É muito perigoso e muito superficial isso, cuidado com isso. Então, e o que mais que você pode fazer? A questão do comprar, a questão do xingar pessoas, a questão do falar coisas que não se devem, que são indelicadas, porque você foi intuído. Então, isso são coisas que acontecem com médiuns que não têm orientação. Isso acontece muito porque são médiuns que não têm orientação ou têm orientação, têm orientadores, mas ignoram a orientação. Então, isso acontece pela falta de orientação de qualquer forma. Então, é importante por causa destes motivos. Você quer ser um médium real? Você quer ser um médium que trabalha por si ou pelos outros? Você quer realmente ter contatos originais e reais? Ou você quer ser teu amigo que bebeu, incorpora aí pelas esquinas? Que é isso que você vai fazer até ficar velhinho. Então, é importante que você realmente saiba o que você está fazendo. E que mediunidade não é isso. Mediunidade não tem total relação com a incorporação. Existem maravilhosos médiuns muito bons, médiuns de qualidade, que não incorporam. Não veem espírito nenhum. Existem muitos médiuns, por quê? Porque existem formas e formas de exercer a mediunidade, de exercer o seu contato com o universo, de exercer o seu contato com a natureza. Então, eu vou falar, sim, um pouquinho destes temas de forma um pouco mais separada, sim. Eu vou falar um pouquinho sobre cada mediunidade, de forma um pouco mais separada, da forma de exercer cada uma. Com o tempo eu vou fazendo uns vídeos de forma para que você possa entender melhor assim. Mas
esta é uma pincelada para que você tenha assim uma base de pelo menos parar. Eu quero que você assista esse vídeo, ou depois que você assistir esse vídeo, mesmo que você seja um médium ainda em preparação ou um médium já preparado, e se pergunte por quê? Por que eu quero exercer a minha mediunidade? Por que eu quero entrar nisso tudo? Para que você tenha motivos que eles sejam reais no sentido de para mim é real, no sentido de para você é real. Realmente são motivos que vão te fazer crescer ou que vão fazer você regredir na vida. E se você entrar neste mundo todo porque você não tem necessariamente o controle do seu próprio mundo, do mundo terreno, e você está tentando tomar o controle do mundo terreno, se você está tentando fazer isso por vaidade, por ser mais bem visto socialmente de alguma forma, com certeza ele não é o caminho. Você vai acabar regredindo como ser humano, mesmo que você desenvolva uma mediunidade até alta, você vai regredir muito como ser humano, como pessoa. E isso é importante que você tenha em mente. Os meus motivos para exercer a mediunidade, eles têm que ser os melhores, os mais puros, os que vão me fazer crescer. A forma em que você acredita o que é crescer na vida, é financeiramente, é intelectualmente, não importa. Isso é uma escolha sua, é uma escolha pessoal sua. Porém, é importante que você realmente entenda isso, que você realmente demonstre e também sinta no seu coração os seus reais motivos para entrar neste mundo, porque é praticamente um mundo à parte quando se fala de desenvolver a mediunidade. Caso contrário, deixa ela aí quietinha, do jeito que está, deixa tudo em silêncio e continua vivendo a sua vida da forma que você sempre viveu, tá bom? Então tenha sim uma boa visão, porque posso dizer a você que é basicamente um caminho sem volta, é uma porta que se abre e que não se fecha mais. Não existe desistência quando se trata de espiritualidade. Então, tenha essa consciência todos os dias da sua vida, mesmo que você já é um médium desenvolvido, tenha esta consciência todos os dias. Por que eu faço isso? Por que eu exerço a mediunidade? Tenha consciência, fale com o seu coração, fale com os seus guias, fale com a sua mente e procure em você verdades que são só suas. Muita luz para você. Espero você no próximo vídeo e espero que esteja gostando também. Coloca o seu comentário aí para que eu possa saber o que você está achando de tudo isso e o que você gostaria de ver, que assunto seria interessante para você, para que nós possamos conversar aqui, bem gostoso, aqui neste espacinho. Para que você possa mostrar para mim o que mais você gostaria de saber, qual é a sua dúvida, qual seria o seu interesse sobre todo este assunto maluco que é o mundo espiritual. Tá bom? Até a próxima!